Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Roberto Rudinei e você pode estar estranhando minha voz logo aqui no começo do episódio, antes da nossa tradicional vinhetinha, mas é porque nós temos um aviso a passar para vocês. E eu devo dizer, infelizmente, um aviso não tão legal. Nós recebemos a notificação do Spotify que cerca de 20 episódios, esse número pode aumentar no futuro, eu não sei, vão deixar de fazer parte do feed aqui do Nicolas. Não há muito que a gente possa fazer a não ser dar tchau a esses episódios. Só que eles vão sair apenas do Spotify. Nas outras plataformas onde você também pode escutar podcast, eles continuarão lá. Então eu sei que tem ouvintes que gostam de escutar os episódios passados, pode ter um ouvinte novo chegando até mesmo nesse exato episódio que possa se interessar em conhecer o backlog, que a gente produziu ao longo desses anos. Para isso, vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais e explorar outras plataformas, como o Pocket Cast, como o Podcast Addict, ou até mesmo o próprio site onde os episódios ficam armazenados. O aviso é esse, então valeu, falou e bom episódio para você. Um beijo. Mua. Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindas e bem-vindos à Locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Aqui quem fala com vocês é PJ. Terei a honra, a alegria, a magnífica felicidade de mediar o bate-papo de hoje sobre o filme que eu indiquei. Aqui você sabe, se você tá ouvindo a voz de um de nós aqui mediando é porque foi essa pessoa que indicou o filme em questão. Bem, não estou só, estou aqui no fim do mundo com meu amigo JP Martins. E com meu amigo Roberto Dinei. É isso aí. PJ Brandão. Como diria o poeta Badawi, do CPM 22, 1 minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos. Eu engasguei um pouco no 60, mas deu pra passar a mensagem. Deu pra entender, né? Uma volta no ponteiro do relógio pra viver. Gostei do JP, sabe, Rudy? Gostei da apresentação do JP porque ele tá no clima do filme, esse clima animalesco, e ele começou a falar como se fosse um animal. Fez o uba, né? Fez aí um sapinho. Não, por mim esse episódio aqui não tem diálogo. Só tem vocalizações animalescas, né? Tipo, falas de animais. Porque, cara, hoje o filme é Flow, né? Você já viram aí no nome do episódio, no nome do podcast. Filme que está na boca do povo, o jovem só fala disso na rede mundial de computadores. Ô, PJ. Oi. Mas o que é que também tá na boca do povo, se não a atual temporada do Locadora do Nicolas, hein? Exatamente. O Flow, gente, é o filme que a gente tá encerrando essa temporada do podcast Locadora do Nicolas. E o que é o Locadora do Nicolas mesmo, JP? Rapidinho? É um podcast em que os membros do podcast Nicolas falam de filmes que não tem o Nicolas Cage, ao contrário do podcast Nicolas, onde eles falam sobre filmes que tem o Nicolas Cage. Que são dois grandes grupos, né, de filmes. Tem os filmes que tem o Nicolas Cage, tem os filmes que não tem o Nicolas Cage. Aqui a gente se dedica a falar sobre os filmes que não tem Nicolas Cage. E essa temporada específica foi animada. Energia lá em cima, só sobre animações. E esse episódio do Flow é o que encerra essa temporada de animações. Uma temporada muito gostosa, muito aprazível. Uma temporada que aparentemente gostamos, né, amigos? Eu achei divertido. Você que eu sei que se empolgou. Eu estou apaixonado por animações. Eu gosto de animar, gosto de animação, gosto de gente animada. E aqui a gente não vai ter gente animada, a gente vai ter animais animados. Gente, o que falar de Flow? Não sei, porque o Rudy vai dizer. O que é Flow? Que filme é esse, Roberto Dinei? PJ Brandão. Flow é o filme mais atual, que nós escolhemos para falar. Até bastidores, esse filme foi escolhido antes mesmo de vir à tona, antes mesmo de estar disponível para os nossos olhos antes contemplados. De ser legal, a gente já tinha escolhido esse filme. Pois é, a gente tava tendo a dúvida, né? Será que vai dar tempo do filme sair pra gente gravar? E deu tempo, tá aí, Flow saiu, Flow concorreu a Oscar, Flow ganhou Oscar, Flow ganhou o coração de todo mundo. Aparentemente as pessoas amaram e virou um ícone da nação, do país de que ele é a origem, né? Mas você quer que eu dê uma sinopse logo, PJ? Manda, Rocha. Flow conta a história de um gatinho, um gatinho preto. É muito importante salientar que ele é um gatinho preto. Na sua jornada, junto com os amigos que ele vai fazendo pelo caminho, outros animais que vão adentrando no seu convívio, e eles vão juntos em uma jornada. Uma jornada que você não sabe bem direito qual é o objetivo, mas o importante é que aparentemente o mundo onde eles vivem está sendo destruído, Está tendo inundações constantes e o tempo todo eles estão tendo que fugir de lugares, fugir de outros animais e enfrentando diversos problemas nessa verdadeira odisseia
que eles terão que enfrentar. Que bonito. O verdadeiro flow são os amigos que a gente faz no caminho. É. Essa é a grande mensagem por trás do filme. Todo mundo aqui assistiu somente agora ou já tinha assistido antes em outra ocasião? Só vi agora. Só vi agora também. JP Martins, qual foi a sua sensação ao assistir Flow pela primeira vez aqui pra gente gravar? Eu fiquei deslumbrado, fiquei extasiado pela beleza deste filme, tanto visual quanto simbólica, quanto intelectual, digamos. Ele é melhor do que eu esperava que ele seria. Eu pensei que seria um desenho legal, mas é um desenho muito bom, basicamente, impressão geral. E você, Rodinei, qual foi a sua impressão geral sobre o filme? Pô, PJ, a minha impressão geral é que ele é um bom filme. E é basicamente isso. Odiou. Ele não me despertou nenhum outro sentimento para além de ser um bom filme. Claro que eu acho que o maior chamariz que ele proporciona, pelo menos para mim foi isso, é o espetáculo visual, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Falar um pouco de tecnicalidades de animação, que eu sei que o PJ já deu aula sobre esse tema. Mas ele tem o diferencial que ser um filme feito no Blender, que eu não sei explicar direito o que é o Blender, depois vocês me explicam aí, mas ele tem uma textura muito diferente das outras animações. Ele parece ser meio inacabado, vamos colocar assim, entre muitas aspas, mas você nota que são pessoas extraindo o máximo que elas conseguem extrair de uma determinada ferramenta para chegar nesse visual. E o que fica desse visual, para além do deslumbramento, é o quão abraçáveis e o quão carismáticos são todos os animais, em especial o nosso protagonista Gatinho Preto. Você quer protegê-lo a todo custo, você quer que ele fique bem a todo custo, e é basicamente isso. É um bom filme, é um espetáculo visual que de fato enche os olhos, né? É muito criativo nos seus cenários, mas para além disso, ele não vai muito além, pelo menos na minha assistida aqui, nos meus olhos. Ele não vai muito além de ser um filme muito bonito e ser uma boa peça de audiovisual. Perfeito. Então o JP amou, o Rudy odiou, queria jogar no lixo, né? Então Isso. foi isso que eu interpretei. Foi o que eu entendi também. Não foi, né, Jota? Eu não sei se eu tô com problema no fone de ouvido, mas eu acho que foi isso que eu ouvi também. Eu acho que a gente não tem como falar de Flow, infelizmente, sem se desprender do que acontece fora do filme, dessa história mais recente, né? O filme que ganha o Oscar de melhor animação, agora em 2025. Ele é lançado em 2024 e ganha o Oscar de melhor animação em 2025. Inclusive, era uma das torcidas, eu acho, Os brasileiros tinham 3 grandes torcidas, né? Ou melhor, 4 grandes torcidas. A primeira torcida era o Gato Flow ganhar. A segunda torcida era Ainda Estou Aqui ganhar como melhor filme estrangeiro. A terceira torcida era Fernanda Torres vencer como melhor atriz, e a quarta torcida era Emília Pérez perder tudo, né? Acho que eram essas 4 grandes torcidas que aconteciam ao mesmo tempo aqui no Brasil pelo Oscar. E Flow ganhou. Logo no começo da noite ganha, existe aquela comoção nas redes sociais. Tem foto, né, do diretor com o gato, né? O diretor, o Guintz Zibaloides com o gato, que é o Walter Salles, né? Que é o gato coroa. Do Ainda Estou Aqui, a união sinistra Brasil-Letônia, Bratônia ou Lesil, enfim. Lesil é muito bom, viu? Lesil é bom, né, cara? Eu gosto de Lesil. Mas eu acho Bratônia forte Parece também. um nome de remédio. Meu psiquiatra me passou um Lesil pra minha insônia. Pode deixar de ser lesado. É verdade. É um composto de Ritalina, né? Assim como Bratônia parece, tipo, Bretanha, né? Tipo, uma parada meio Capitão Bratônia, né? Tipo, enfim, tem força essa união sinistra. A coisa que mais chama a atenção, talvez, do Flow fora da tela é o fato do filme ter sido feito com software livre, né? Com um Blender, que é um software gratuito. E um filme desse vence outros 4 competidores que são de grandes estúdios, né? E o Flow é feito com um orçamento que já citado várias vezes aqui no Locador do Nicolas, de uma creme crack, um pacote creme crack com manteiga, uma pó de manteiga Betânia, né? Então é um filme feito de forma muito autoral. Metade dos nomes nos créditos são do Guintz Zibaloides. Pronto. Parece ser um filme muito autoral no meio de uma premiação que parece favorecer um olhar mais industrial. Parece um Davi Golias, assim. Acho muito legal você falar isso, porque no presente momento nós estamos na vigência, eu acho, né? Estamos gravando, né? Pré um novo lançamento de filme da Marvel, né? No caso é os Thunderbolts. É muito interessante porque eles estão evidenciando os atores, né? Tem um elenco estrelado. A Florence Pugh, atriz de Midsommar e outros filmes grandes por aí. Editor não sei da onde, trilha sonora de não sei de quem. E muitas vezes você vê no discurso falando o seguinte: esse é o primeiro filme indie da Marvel.
um filme independente da Marvel? Exatamente isso. Esse é o primeiro filme independente da As Marvel. palavras já não têm mais sentido. Exatamente isso. É basicamente, a propaganda está me dizendo que esse filme aqui, ele tem uma estética de filme independente. Eu vi algumas pessoas comentando em redes sociais que é o primeiro filme da A24 da Marvel. Meu Deus. Entendeu? Mas olha só como isso é interessante. Por quê? As pessoas que estão comentando isso e a própria empresa que está vinculando isso por meio de marketing, está ligando o cinema independente à estética. Sim. Só que o cinema independente não é estética. Ou melhor, não é só estética. É um modo de produção. É uma lógica produtiva, isso. Uma lógica criativa. Exatamente. É uma lógica de produção, é uma lógica criativa. Então, é muito interessante você ver esse movimento de uma mega empresa, mega corporação, de um filme com um elenco vasto de grandes nomes, um elenco que tá aqui ganhando milhões e milhões, um filme que custou milhões e milhões, produzido por vários estúdios, na verdade, né? Porque geralmente quem faz os VFX estão no canto, quem faz outra coisa está no outro lugar, querendo se passar por uma estética de filme, vou botar entre muitas aspas, arte, esquecendo que para além da arte, existe um modo de se fazer arte. E eu acho que quando a gente para comparar esses dois filmes, né? Que nem o Flow aqui, que de fato é um filme independente, é um filme, que nem tu falou, é feito com software livre, é feito com orçamento reduzido, de um país que não tem, pelo menos eu posso afirmar isso, eu acho, não tem uma grande historicidade, um grande mercado cinematográfico. Está introduzindo esse tipo de filme aqui, né? Você vê o Flow, todas essas questões que envolvem a feitura desse filme, e comparar com esse filme da Marvel que está se dizendo independente, você nota, como tu falou, as palavras não fazem mais sentido, parece, Exatamente. né? Exatamente. O Rudy falou que, como ele falou, admitindo que não sabia o que ele estava falando, sobre o Blender, né? Que a importância do Blender na produção do filme foi que ele dá um visual. Eu queria só dizer que a questão do Blender não é o visual, a questão do Blender é só que, voltando pra coisa do indie, ele é tão indie que ele é gratuito. Você pode baixar aí na sua casa o programa Blender e começar a fazer o flow. O negócio é que foi feito por gente que sabe mexer muito bem com o Blender, né? E ele foi o primeiro a fazer isso, porque geralmente quem ganha Oscar de animação são grandes empresas com softwares pagos de proprietários e etc. Então foi o primeiro a sair não diria sair desse monopólio de empresas pagas como acho que como é que chama a porra do programa 3D lá mais famoso? Já esqueci, não importa, o Blender é o mais pica. Baixa o Blender pra aprender 3D. O Blender, na minha ignorância, eu entendia que era tipo, a galera usava pra fazer joguinho, desenhar cenário, esse tipo de coisa, né? Também, tudo que é 3D, que é 3D se usa o Blender. E ele também é usado assim pra fazer até coisa 2D assim, ou então 3D que parece 2D, o pessoal usa, é bem criativo Interessante. no Blender. E assim, quando subiram ao palco, né, acho que foram tipo umas 5 pessoas que subiram ao palco, cada um com a sua estatuazinha, e é interessante ver como é também uma equipe muito diminuta. O diretor tá lá, ele é o porta-voz, ele é o cara que tá à frente de tudo, mas a equipe mesmo ela é muito pequena, né? Eu vi fotos, por exemplo, do estúdio onde eles trabalharam. Cara, é uma sala, sabe? Não é nada demais, não é nada gigantesco, sabe? Você consegue ver ali um caráter realmente de pessoas que estão fazendo algo porque são apaixonados pelo que estão fazendo. Não que as pessoas que trabalham na indústria de animação não estejam apaixonadas por aquilo. Só que sempre tem esse caráter, né? E acho que o Ruge, ele foi muito pontual nessa coisa aí do Thunderbolts. Eu não sabia desse apelo a essa, abre aspas, estética indie. Porra, até o indie, cara, vira estética, né? Tipo, já não basta botar o Che Guevara pra vender blusa. Tudo vira produto, né? Tudo vira estética, tudo vira perfumaria, né? Algo a se comprar num vasilhame, assim, num supermercado. É estranho demais isso. Então, mas o Flow, ele é muito representativo disso. Ele é muito pontual. Tipo, é um exemplo, assim, de você dizer, um filme independente feito por pessoas da animação em um caráter autoral que ganha o Oscar, né? Que fura essa bolha, né? Tipo, é quase o Parasita no ganhar melhor filme. Então, ele serve de exemplo para possibilidades. Por mais que a gente veja que, às vezes, as possibilidades que Hollywood dá e que o Oscar dá são mais exceções que confirmam regras, né? Mas, de toda forma, entrando no filme, de tudo que a gente viu de animação nessa temporada, de tudo que a gente viu de animação na vida, de tudo que a gente viu de animação concorrendo a Oscar, existe algo diferente no Flow? Porra, meu querido, que pergunta carregada, hein? Foi, pesada, amigo. Estamos aqui pra trabalhar com dificuldades. A questão da animação silenciosa, animação muda, geralmente é muito usada em curta, né? Eu acho que você consegue achar muito mais curtas sem diálogo do que um longa. Talvez seja um dos primeiros não. Porque a gente viu o Mad God também, né? O Mad God também não tinha diálogo. Então, não é nem a primeira temporada que a gente viu longa sem diálogo. É uma diferenciação grande, né?
E os personagens aqui, eu gosto como eles, apesar deles serem animais, estarem fazendo coisas que um animal não faria, como por exemplo, nós temos um pássaro guiando um barco com um lêmures meditando. Os bichos são bichos, eles se comportam como bichos. Achei muito massa o quanto todos os problemas que eles têm um com o outro é porque eles são bichos, é porque eles não sabem conversar um com o outro. O comportamento deles é muito realista, é muito natural. Falando de naturalidade, que nem a gente falou no último episódio do Tá Dando Onda, o que eu gosto também nele aqui é que ele tem essa câmera na mão o tempo inteiro. Assim como Tá Dando Onda, mas o Tá Dando Onda era uma proposta completamente diferente de documentário. Aqui é só porque é natural, a gente tá acompanhando ali o olhar do bicho, como é um bicho sendo bicho. Eu não acho que ele tem algo exatamente novo, apesar de que eu gostei muito da tua definição de inovador, PJ, quando a gente gravou sobre Mars Express, que eu não lembro direito como tu definiu, mas é basicamente o inovador pra ti não é algo que cria vida a partir do nada, né? A mistura de coisas, né? Uma mistura de forma criativa. Exatamente. Eu acho que ele é muito criativo nesse aspecto, né? Então, assim, eu não acho que ele tem necessariamente nada de inovador. Ele é um filme que passa por caminhos já trilhados, é um filme que vai do ponto A ao ponto B. Eu falei da Odisseia, né? Eu acho que é o exemplo maior disso, né? Você acompanhar a jornada dos seus personagens indo de ponto A ao ponto B, vivendo aventuras e peripécias nesse caminho. Mas o que é o diferencial dele pra mim é como ele consegue dar vida a todo mundo e a todos os personagens que estão ali envoltos. Que nem o JP falou, eu achei muito legal, porque os bichos, eles se comportam como bichos, eles têm personalidade, mas são personalidades que não necessariamente estão antropomorfizando eles. Os arquétipos que eles encarnam no filme estão atrelados à faceta de animal deles. Então, sei lá, tu tem o gatinho, né, que ele é meio arisco, ele tá sempre desconfiando de tudo. Se alguma coisa chega perto dele, ele já tenta correr para se proteger. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai meio que se afeiçoando a todos aqueles à sua volta. E ele vai ficando cada vez mais próximos de todos esses outros personagens. A capivara, né? Pô, eu quero muito ter o estado de espírito dessa capivara. Que o mundo tá acabando, ela tá vibe. É muito brasileiro, né, cara? A representação brasileira é muito forte nesse filme, né? É muito forte. Eu acabei de mandar no grupo uma foto da atriz capivara. Sim. Aí, ó. Você recebendo um chamego de um careca. Dando entrevista, provavelmente. Mas, enfim, eu acho que o diferencial de Flow pra mim, e o que é a coisa mais interessante, é porque tem sim essa questão dessa textura diferente que o Blender parece dar a todo esse mundo. É uma animação que ela tem arestas. Só que essas arestas é o que faz esse mundo ser tão único de ser observado, né? Sei lá, se você pegar a cara das últimas bonecas da Disney, né? Tem muita coisa bonita, tem muita coisa legal, mas você vê meio que um certo padrão ali, né? Aqui não, aqui é uma parada única, então por isso que é tão legal ficar observando esse filme. Porque os cenários são diferentes, tem uma textura diferente, os animais também se movem de um jeito diferente e também tem essa personalidade deles que deixa tudo com mais carisma. Conforme você vai vendo que cada personagem, apesar deles não falarem, apesar de eles estarem encarnando arquétipos, eles ainda têm uma jornada, eles vão da figura A pra figura B, né? Então é muito interessante também acompanhar essa evolução deles dentro dessa história. Tem uma coisa que eu gosto nesse filme que, pra mim, né, foi muito difícil ao ver, é achar o limite ali, a fronteira entre o que é o animal e o que é o antropomorfizado, entendeu? Tipo, o que é que tem de o animal humanizado. Porque é uma coisa que a gente faz muito, né? Tipo, é como até em, sei lá, documentários da vida animal. Aí vem o leão valente e corre atrás da pobre zebra, da vítima da zebra. Sendo que ali não tem uma dimensão naquela atitude que envolve o caçar do leão e da zebra. Não tem uma dimensão moral. Eles não estão fazendo isso porque eles são ruins, né? Porque eles são cruéis, ou porque eles são bons, porque eles são tristes, ou porque eles são felizes, ou coisa do tipo. Isso é pegar o mundo e jogar humanidade em cima do mundo, né? E o humano não é o centro de tudo. E a gente tá acostumado a ver isso nos filmes, de animação principalmente, os que tem esse caráter de fábula. Tipo, as hienas no Rei Leão, obviamente, são maus, e os leões são nobres, né? Uma família real e coisa do tipo. Então você tem ali uma questão maquiavélica guiando aqueles personagens que são representações de animais. Esse filme, o Flow, eu fico na dúvida às vezes qual é essa fronteira. Porque eles, obviamente, não estão agindo claramente como animais da natureza, né? Provavelmente um deles jogaria o outro no mar, que morra, assim, tranquilo. Mas é muito interessante perceber como é difícil
projetar esse, tipo, existe alguém mal nesse filme? Existe maldade? O mais perto disso é aquela briga dos pássaros, que mesmo assim, por não ter diálogo, por ser uma questão ali, e acho que eles devem ter pesquisado muito sobre as espécies que eles estão colocando no filme para saber como é que são as atitudes, como é que são as movimentações, como é que são as vocalizações. E eles projetam isso no filme de uma forma que eu vejo aquela cena, eu não consigo entender que aquele personagem é mau. Há um contrato social daquele grupo de animais. E eles estão fazendo aquilo e é isso, entende? Aí a vida segue e aí os personagens continuam convivendo. É tão assim, cara, que o filme, ele brinca com a nossa expectativa sobre esse olhar antropocêntrico nos animais. Existem personagens que a gente com certeza... né, esse é mau. Isso aí vai... especificamente a figura da baleia, por exemplo, né? Não, é ruim. Isso aí tá em risco. Não tá. A gente é surpreendido várias vezes porque a gente espera dos animais uma atitude que a gente foi educado a ver no humano e aquele animal parece uma coisa meio pura, sabe? Tipo, como se existisse, na verdade, na programação desses animais, algo que a gente esquece na nossa própria programação, que é a solidariedade, né? De salvar o próximo e tal. Tem um filme muito bonito nisso e às vezes eu me perco. Pera, isso aí eu tô vendo um animal antropomorfizado ou é só um animal qualquer, né? Um animal agindo de forma animalesca. É muito bonito, assim, essa confusão. Confesso que talvez eu tenha que rever de novo pra ver se existe de fato esse limite ou não. Eles colocam isso de forma interessante, sem a gente perceber essa fronteira. Mesmo tendo essa, como a gente falou, os animais se comportam como animais e talvez você não sabe a fronteira, onde está a linha do antropomorfizado e do estudo realmente de comportamento animal que os cineastas tiveram, mesmo que aqueles pássaros estejam agindo assim como um pássaro de verdade esteja agindo na natureza quando ele vê que seu grupo está ameaçado de alguma maneira, o filme usa esses comportamentos animais como paralelos a comportamentos humanos. Então, eles estão agindo como animais, só que a gente interpreta, pelo menos eu interpreto, como grupos de humanos. Todos aqueles grupos ali, pra mim, eram pessoas. O cachorro era um tipo de pessoas, aves eram um tipo de pessoas. O barquinho, que se junta, né? A galerinha do barco são um outro tipo de pessoa, um outro tipo de grupo, quer dizer. Grupo social, talvez. Então, talvez essa linha que tu diz que tem ou não importe tanto, porque acaba que mesmo eles não estejam se comportando como humanos, eles estão se comportando como humanos. Assim, é a intenção que eles se comportem como humanos aos nossos olhos. Aí eu acho que essa confusão que fica na minha cabeça, bicho, vem exatamente do que eu falei antes. Esses personagens aparentam ser, confesso que não fui atrás de saber, aparentam ser fruto de muita pesquisa sobre o comportamento desses animais, sabe? Cara, mostrei vídeos pra vocês e fotos pra vocês no grupo, né? Eu tenho uma gata que só veio com uma pintura diferente de fábrica do gato Flow, porque o formato é igual. O gato Flow é preto, a minha gata, a Maresia, é rajada. Cara, ela age daquele jeito. O detalhe do olho, da retina abrindo e fechando, o tremelique da orelha, a forma como se espreguiça, isso é fruto de muita observação. Uma pesquisa muito forte, assim. O jeito lá da capivara deitar e derrubar tudo que tá no chão porque ela quer deitar, tá ligado? Isso é tudo fruto de uma percepção sobre o movimento, sobre o jeito desses personagens andarem, que essa fronteira fica embaçada na minha cabeça sobre o que é humanizado e o que não é por causa disso. Porque os personagens são muito bem elaborados como representações dos animais que eles representam. Eu acho também, o PJ, aqui quando a gente trata dessa antropomorfização, de transformar, sei lá, figuras animalescas mais próximas de humanos, né, que a gente vê muito em ficção, eu acho que parte muito do humano-animal. O humano ainda está em evidência. Eu acho que em Flow eles fazem um caminho contrário, é animal-humano. Pode parecer que são sinônimos, mas a minha cabeça não é. Por quê? Quando eu passo da visão centrada na figura humana, ela é a predominante e é a linha guia que vai definir esses personagens. Tipo, sei lá, Tartaruga Ninja. Vamos parar pra pensar aqui, né? O Rafael, ele é uma tartaruga mutante ninja, né? Adolescente, que é mais perigoso ainda. Das coisas mais perigosas que tem um adolescente, inclusive. Exatamente. Mas o traço de agressividade, de raiva que ele carrega é predominantemente uma faceta humana, né? Então ele é humano-animal. O gatinho do Flow, ele é animal primeiro de tudo. O que ele usa para criar a personalidade do gatinho não é um sentimento humano, não é um comportamento humano, é um comportamento de um animal, de um felino. É o jeito como o felino se movimenta nesse mundo, é o jeito como o felino se porta com os outros animais ao redor dele. Só a partir daí, e depois dessa premissa,
que ele vai aproximar esse comportamento do comportamento humano. Então, eu acho que essa sensação que a gente tem dessa linha muito tênue, da gente não conseguir ver direito a linha moral aos moldes humanos, né, que a gente julga porque nós somos humaninhos, parte muito disso, de que eles são animais, né? Por exemplo, o filme, ele é muito anti-cachorro, pô, né? Mas nem todo cachorro ruge. Mas nem todo cachorro, mas ainda é um cachorro. Você fica com raiva dos cachorros em determinados momentos, só que lá atrás é tipo, pô, é um cachorro. Você tava esperando que ele se comportasse como? É um animal ainda, sabe? Então por isso que eu acho muito interessante essa abordagem de construção de personagem, que meio que inverte a lógica que a gente vê nos outros filmes, geralmente. Então talvez isso seja o inovador, que tu me perguntou lá atrás, que agora eu consigo observar. Talvez. Engraçado que talvez acabe fazendo com que a humanidade seja uma qualidade que só é dada aos protagonistas. Tipo assim, os cachorros estão agindo assim, eles não são protagonistas. Os cachorros estão correndo atrás do coelho porque eles são cachorros e eles vão correr atrás do coelho, foda-se. Mas aí, quando se junta aquele no final, o grupinho de que é o gato, o cachorro, a capivara e eu esqueci qual o quarto bicho. O lemuri. Não é um grupo que vai existindo na vida real, não é um grupo que estaria naturalmente sendo formado, mas acaba que parece que é tipo assim, esses animais aqui são um pouco mais humanos que os outros animais, então eles vão entender que esse grupinho faz sentido. Entendi. Eu acho também que o discurso do filme é muito sobre união, né? União de Sim. polos diferentes e conseguindo entrar em comunhão. O grupinho multicultural, interracial deles. Pra se salvar. Cara, é impressionante como eu escrevi pouco sobre esse filme. Não sei se é porque não tem fala, mas é porque é um filme que me encantou tanto. Ele é tão curto, né? Ele tem 1h20 e pouco, 1h25. Mas eu gosto muito de como, pra mim, ao assistir, desde o primeiro frame, eu já senti uma parada um pouco diferenciada, sabe? Tipo, principalmente numa coisa que o JP falou, que acho que a gente não enfatizou o suficiente, que é a coisa da, abre aspas, câmera na mão, fecha aspas. É uma câmera que treme, é uma câmera que faz movimentos na altura do gato. Acho que o gato, ele é a altura da visual do mundo, ele passeia por ali, o que me lembra, como eu falei, por exemplo, o elogio que eu fiz a um outro filme de animação, que é o Perdi Meu Corpo, né? Que a câmera fica na altura pelo chão, então eu gosto muito dessa coisa da câmera em uma altura que não é a altura humana, né, padrão, e são takes muito longos, cara. Eu adoro plano sequência, já falei isso várias vezes aqui no podcast Nicholas, só que esse filme é fascinante pra mim por causa que ele junta os takes longos com uma liberdade de movimentação da câmera que é muito encantadora. Ela passeia por cenas, passeia por ambientes diferentes. Tem uma cena específica, eu acho que vocês lembram, que é a cena começa com o gato na proa do barco, aí ele cai na água, ele sobe de novo no barco, aí aparece um pássaro enorme, que é o pássaro que depois vai fazer parte do grupo, que entra no barco. Aí o gato pula na água pra tentar pegar um peixe, aí ele quase se afoga, aí o barco vai lá pra longe, aí ele tá nadando bem devagarzinho tentando voltar pro barco, aí aparece uma baleia que tira ele da água, aí esse pássaro volta, pega ele, sai voando com ele, aí ele se solta do pássaro, cai de novo no barco. Isso é um take só. E nisso a gente viu a movimentação dos personagens, a interação entre eles, a interação do animal com a água, com o ambiente, a animação do animal com o vento e o espaço e o céu, que é o pássaro voando. A gente vê cenário, a gente vê espaço. Enfim, é lindo, cara. É um negócio muito bem arquitetado, é uma cena longa. Vários minutos, sem corte, tudo utilizando, usufruindo da possibilidade que a animação traz, coisa que a gente já elogiou em outro filme aqui, o Beowulf lá atrás, né? Como a animação tem essa capacidade, cara, de não se frustrar, digamos assim, com as chatices da realidade, sabe? Não, isso definitivamente é o aspecto técnico mais impressionante. Tudo bem que tem toda a questão do visual, etc e tal, mas a gente tá falando de cinema audiovisual. E o movimento é o que dá vida a esse mundo, né? Pô, se a gente estivesse vendo um quadro parado da floresta, do mar em flow, seria muito bonito, seria muito interessante. Mas a gente vê como a câmera se movimenta, e que nem tu falou, é uma câmera que tem toda a liberdade de se mover, estando a uma altura baixíssima do solo. E isso pode parecer um detalhe, mas isso ambienta a gente na visão do protagonista e acaba impactando em como a gente observa o mundo ao redor, que tudo é muito grande, tudo é muito gigante, tudo é muito imponente. Então, por conta dessa perspectiva, o mundo acaba sendo mais grandioso ainda do que ele já é. E o filme faz questão de te mostrar e te fazer passear por todos os ambientes que ele vai te apresentar. Pô, né, cara, que ambiente bonito, né? Tem muitos cenários, cara. Rapaz, assim, vamos ser sinceros. É tipo uma Pacatuba, né? Ah, sim. Muito sim, depois verde, que chove, né? muito mato. Toda aquela cena no mar é claramente a referência ao Peripau, pô. Já fomos lá, né, JP? Igualzinho, né? Rapaz, Piri eu não sei não. Sabia tanto que essa piada vinha. JP, te amo.
Bem, eu acho que esse é um aspecto que a gente não chegou a falar, mas o world building do filme é muito interessante também, né? Ele não é dado, você tem que decifrar o que aconteceu ali. Mesmo assim, decifrando, você não tem uma certeza, porque você não sabe o que aconteceu. Mas, tipo, você tem estátuas gigantes, você tem templos, você tem um mundo que ele parece ter vida própria, né? A água sobe de uma vez, a água desce de uma vez, e os personagens precisam sobreviver a esse mundo arredio, né? Que a gente já citou isso várias vezes aqui, acho que tá virando clichê até. Mas aqui eu acho que serve novamente, mesmo sendo clichê. O mundo parece um personagem, né? Que responde a esses personagens que são os protagonistas do filme, né? Como é que vocês avaliam, assim, como é que vocês veem a questão do world building, dos cenários, enfim, nesse filme? As paisagens. O que eu acho super interessante nesse filme é porque dá a entender que é um filme pós-apocalíptico, mas quando você pensa em pós-apocalíptico, você pensa em Walking Dead, você pensa em Mad Max, né? Você pensa numa sociedade que o ser humano estava num nível de tecnologia atual ao nosso, e aí aconteceu alguma coisa, deu tudo errado, e que aí o ser humano diminuiu a quantidade, ou então sumiu. Nesse aqui, o Flow é engraçado porque não tem nenhum sinal de tecnologia mais avançado que um barco e uma construção com tijolos e mármore. A meus olhos parecia Roma, não sei se vocês acharam. Tipo aquela parte que eles estão no meio de uma cidade grande, né? Pra mim parecia Roma antiga. Me lembra uma coisa meio asiática, tem uma Mongólia, Tailândia, uma coisa assim. Tem uns templos asiáticos também no meio. Assim, geograficamente não é o nosso mundo, porque tem muita coisa que não faz sentido uma com a outra, né? Tem bananeira e árvore de frio e esses templos meio asiáticos e etc. E é tudo muito grandioso, assim, não só por ser visto pelo ponto de vista de animais menores que seres humanos, mas é tudo muito grande, exageradamente grande. Tem as pedras que o tempo todo eles estão seguindo em direção às pedras gigantes, né? Que parecem uns dedos que vão até o céu. É muito grande, é uma formação geológica esquisita que não faz sentido também na Terra, porque já teria caído há muito tempo, mas tá lá em pé. Eu acho muito massa esse mundo diferente do nosso, né? Parece mundo de videogame pra mim. Videogame é uma palavra que apareceu na minha cabeça várias vezes, Jota, enquanto eu via. Tinha um quesão de videogame, assim, de que a gente tava jogando e tal, imagino. A câmera acompanhando de uma forma muito, muito particular, tinha um quesão de videogame. Eu me veria jogando um videogame desse. Rudy, tem algo a falar sobre o mundo? Sobre o mundo, cara, eu gosto de como é um filme que meio que chuta a visão mais utilitarista que a galera tem sobre arte, sobre cinema, né? Porque meio que não importa tanto, sabe, cara? Você pensar na geopolítica desse mundo, você pensar na biologia desse mundo, você pensar na geologia desse mundo, dessa inundação. Porque no final das contas, tudo aquilo tá servindo pra te causar emoção, sabe? Pra te fazer pensar, pra te fazer refletir, pra te fazer imaginar. Afinal, o que é a arte, se não uma vazão à imaginação, tanto do criador quanto pra quem tá assistindo, né? Eu me incomoda muito essa visão meio utilitarista de que, pra que essa cena está aqui? Essa cena é desnecessária. Ou então, esse filme é longo demais, poderia ter sido cortado meia hora dele. Pô, sei lá, cara. Hoje em dia isso é uma visão que me incomoda bastante. Devia ter tirado a cena de sexo do filme. Devia ter tirado a cena de sexo de Flow, né? Pra não avançar o plot. Exato, é isso. Ai, não avança plot. Como se toda coisa constante dentro de um filme tivesse que ter uma intencionalidade, que avançasse a história, etc e tal. Não necessariamente, né? E o Flow, eu acho que ele é um filme que meio que vai no contrassenso disso, em que ele vai te apresentando um mundo com inúmeras lacunas, né? Inúmeras. Ele não vai parar pra te explicar nada, até porque você tá com personagens animais, e os animais não falam a sua língua, né? E mesmo assim é um filme que parece que fala muito com você, porque são nessas lacunas que atualmente começa a imaginar, que nem vocês falaram aí, né? Pô, isso aqui parece Roma, mas agora tem um templo meio asiático, pô, e agora eu tô vendo a bananeira? Uhum. No lugar de ser algo utilitarista, é um mundo que aguça a tua imaginação. Então, pra mim, isso é um dos maiores méritos desse filme, né? Que, como eu falei, eu não acho que ele criou nada novo, eu não acho que em estrutura ele é nada fora da curva, mas ele é um filme que te convida a imaginar e tentar preencher as lacunas que ele propositalmente não tem interesse em explicar pra você. Perfeito. Então, Rudinei, você está dizendo que o filme, ele vai no flow, no seu próprio fluxo? Eu digo mais. Ele vai no flow e ainda por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Diria mais, vou na raiz do filme. Você vai no flow, à deriva, né? Que é o termo em português. O filme se chama flow, à deriva. Porque em português, aparentemente, existe alguma regra que impede de quando você usa um termo em inglês não ter o 2 pontos, tananã, depois. Então aqui é flow, 2 pontos, à deriva. Eu acho válido. Eu acho válido.
traz charme. Nesse caso, eu acho válido pra desgarrar o filme do podcast, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza. Não, pra mim, eu acho uma das grandes vantagens desse filme é que desgarrou. Eu nem lembrava. O Flow, nem só o lembrava. podcast. Amém. Agora é nome de gato. Agora o nome de gato, perfeito. Vocês viram que depois do filme teve um aumento de Cara, adoção de fantástico. gato preto Sim. e muitos com o nome Flow. Pô, muito bom, cara. Isso é sensacional mesmo, né? Até por toda a questão do gato preto dá azar. Sendo que é só um gato, gente. É um gato. E pra mim, na minha cabeça, não é mais gato, é gato flow. Tudo junto. Gato Flow. Tem que O mudar. gato da raça Flow. Gato da raça Flow. É Felis... como é? Felis domesticalis flows, né? Assim, em A. Flow Scatos. Flow Scatos. Flow Scats, exatamente. Cara, é muito bom, cara. Esse filme é lindo. Mas sim, terminando aqui, né? Notas, é pra dar notas, né, PJ? Nota, exatamente. Nota de 1 a 9, porque não tem Nicolas Cage nesse filme. Exatamente. A gente não tem como, infelizmente, dar mais do que 9 pra qualquer filme que não tenha Nicolas Cage, porque é falha. É uma falha moral de um filme. Aqui a gente tá falando de questão técnica, falando de moral mesmo. E esse filme não tem Nicolas Cage, então é somente uma nota de 0 a 9. E vou começar com, dos três aqui, o que odiou o filme, que foi o Rude. Rude, sua nota, por favor. Minha nota pra esse filme é um 6,5. É um filme legal, é um bom filme, é um filme... um deleite para os olhos, é um filme muito interessante. Mas ainda assim, é um filme que, tal qual um barquinho andando pela correnteza, ele apenas passou por mim. E não deixou muitos resquícios. Mas ainda assim, como eu falei, é um bom filme, eu acho que vale sua assistida. Assim como todo o filme, menos, sei lá, deixa pra lá, perdi a piada. O Doutrinador. O Doutrinador. Exatamente. Perfeito. JP Martins, sua nota. Eu dou para o filme Flow um 8,5 de 9. E eu gostei bastante. Filmezinho simples. De união faz a força, me pega de uma maneira inacreditável. Acho que a maioria dos meus filmes favoritos são desse do gênero União Faz a Força. Então esse aí me pegar de qualquer jeito, é 8,5. É nóis. Falou com você, né, Jota? Falou com você. Perfeito. Inclusive, o JP, antes de gravar, passou na frente de um espaço que tinham vários flows, né? Uma ninhada de Flow, bem novinho, brincando no lixo. Eu, gente, tive uma experiência muito boa com o filme. Achei um filme muito agradável de se ver. Os meninos viram aqui, eu tive muitos problemas pra fazer minha gata não parar de assistir, porque eu não tava conseguindo assistir porque ela ficava na frente da televisão. Pra vocês verem como representatividade importa. É a Flow mania, É cara. a flowmania, não tem como, cara. Não tem jeito, entendeu? É o flow, não tem jeito. Foi um filme muito gostoso de se ver. Eu dou uma nota 8 de 9. Achei um filme muito bonito, muito bonito. As minhas únicas questões técnicas de problemática são de montagem. Eu acho que tem algumas cenas ali que não se encaixam muito bem uma na outra. Com uma termina e a outra começa. Achei que me parecia até erro de continuidade ou coisa do tipo. Mas é, assim, bobagem diante da beleza que o filme me apresenta. Então, JP, temos nota... A média da nota para o filme Flow à Deriva é 7,6. Ok. E agora, só pra gente dar um passinho à frente na nossa gravação aqui, a gente tem um momento que a gente coloca Nicolas Cage nesse filme. É um desafio, eu acredito, né? Colocar Nicolas Cage nesse filme. Não, muito fácil. A Stalta? Não. Ih! Ele é a baleia. A bala teria a cara de Nicolas Cage. Os olhos, quando é naquele final que aparece os olhos dele bem em destaque, seria o olho de Nicolas Cage. Eu colocaria uma gigantesca Stalta de Nicolas Cage no meio do mar. Cara, boas opções, assim. Tem aquela estátua que tá com a mão pra fora, né? Podia ser ele apontando Isso, assim. um peito peludo. É verdade. Assim, afora, sabe? Precisaria nem do rosto, cara. O peito já era a assinatura. Cara, eu acho que vocês pegaram as melhores opções, mas eu acho que a melhor mesmo é a do JP, porque a gente poderia colocar, além dos olhos do Nicolas Cage na baleia, o som, sabe? Quando a baleia pula assim, aí faz um grito de Nicolas Cage, sabe? Bota ele pra gritar um... E não sei se vocês se lembram, mas o animal espiritual do Nicolas Cage é uma orca. Verdade! Putz. Faz sentido. Tudo se conectou. Essa é apenas para os os originais gangsters ouvintes do Nicolas. Só pra quem tá embebido no deep lore do Nicolas Cage. Perfeito. E na reta final, nesse momento final do nosso podcast, a gente indica uns filmezinhos aí que tem a ver minimamente com o filme em questão. Vou começar indicando, eu vou indicar 2. Vou indicar um filme que inventou, né, a inteligência artificial, que é o Estúdio Ghibli, né, Estúdio Ghibli. O filme O Reino dos Gatos. É um filme que eu assisti há muito tempo atrás na Netflix. Acho o filme muito bonitinho. Não é um dos meus favoritos do Estúdio Ghibli, mas eu acho o filme legal. E o outro, que esse sim é um dos meus filmes favoritos do diretor que eu até esqueci o nome. Acho que vocês vão lembrar aí quando eu falar, que é o Ilha dos Cachorros, cara. Uma animação stop motion do Wes Anderson. Wes Anderson. Exatamente, o homem que adora centralizar coisas. O homem do centrão.
Ilha dos Cachorros é um filmaço de animação. Quando eu dou aula de animação, eu passo esse filme pra galera, porque eu acho um filme muito gostoso de se ver e muito bonito de se assistir. Rude? Cara, eu vou indicar só um filme, e eu acho que é uma conexão... Não, vou indicar 2. Foda-se. Rapidão. Mas o primeiro filme é uma conexão, eu acho que instantânea que eu fiz com esse, que é o Meu Amigo Robô, ou Robot Dreams, que também é um filme sem diálogo, que conta da amizade entre um cachorrito e seu amigo robô. Concorreu no Oscar anterior a esse, Foi, né? exatamente. E também, salvo engano, ele também não é de um país que centraliza a produção de cinema e animação. Acho que ele é espanhol, algo assim, né? Eu posso estar falando besteira. Acho que é, não sei, talvez seja. Mas enfim, é um filme muito, muito bonito. É um filme que no final eu estava segurando para não chorar, real. E não, eu não vou falar essa comparação porque isso é spoiler, talvez. Foda-se. Que é remake de Past Lives? Exatamente, é o Past Lives All Over Again. E o segundo filme, esse também concorreu no Oscar, junto com Robot Dreams, talvez, ganhou o Oscar, não sei. Que é o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que eu acho muito interessante, agora que eu fui reparar que o filme do Pinóquio, do Guilherme Del Toro, não é Pinóquio, é Pinóquio por Guilherme Del Toro. E isso é muito relevante, né? É um filme stop motion, né? Pô, podia ter trazido esse no Mad God, né? Eu não lembrei. Mas enfim, cara, esse Pinóquio do Guilherme Del Toro é um filmaço, é outro filme que me fez querer chorar horrores no final, e tem um final muito bonito também, assim. E o Del Toro leva a história do Pinóquio para outro caminho que é sensacional pra mim, assim, o que ele discute dentro desse filme. Para além da questão filosófica, também a questão política que ele vai incutir no Pinóquio. É, de fato, um puta de um filmaço, assim. Inclusive... Lacration. Inclusive, me deixa muito curioso pra assistir o próximo filme do Del Toro, que vai ser o Frankenstein, né, pô? Quero muito saber o que ele vai fazer com o Frankenstein, né? Eu que li recentemente o livro. Espero que tenha muitas lacrações. O diretor Guilherme Del Lacre. Guilherme Del Lacre. Não. Guilherme Del Woke, pô. E é isso. Ai, meu Deus do céu. JP Martins, por favor, suas indicações. Ao contrário de vocês, eu não vou ficar indicando negócio de desenhozinho aqui, não. Vou falar filme de adulto, né? Filme de verdade. Nada a ver. Eu tô só brincando aqui, gente. A gente fez uma temporada completa de animação. O primeiro filme que eu vou falar aqui é A Incrível Jornada. Vocês lembram desse filme? Clássico. Não é nem da sessão da tarde, era SBT. Era, Cinema em Casa. Que era sobre um grupo de 2 cachorros e uma gatinha que tinham uma incrível jornada. E subia cachoeira, descia cachoeira, subia montanha e corria maratona e sei lá, ressuscitava uma pessoa. Fazia de tudo esses cachorros, esses bichos. E também vou indicar um outro filme que o Flow me lembrou na hora, que é um filme chamado Survival Family, que é um filme japonês, obviamente, sobre uma família sobrevivendo os primeiros dias de uma sociedade sem eletricidade. E pode parecer pesado, talvez, mas é leve, é divertido, é um drama comédia e é bem legal. Vejam lá, Survival Family. Perfeito. É isso, gente. Chegamos ao final do podcast, que é o final dessa temporada. Chegamos ao final da nossa temporada sobre animações. Espero que vocês tenham curtido. Quem tá ouvindo aí, quem ouviu todos os outros episódios, qual foi o episódio que vocês gostaram mais? Qual foi o filme que vocês gostaram mais? Comenta aí nas redes sociais. Que são quais, JP Martins? Quais são as redes sociais? Me diga. As redes sociais do nosso podcast se chama @podcastnicolas, nas redes sociais que você quiser utilizar. Alguma pode estar ali com o perfil paradinho, né? Se você ignora. O que não estiver parado, você interage, você comenta. Vamos dizer uma palavra-chave para todo mundo que ouviu esse episódio comentar, tanto nas redes sociais como no Spotify. Acho que Guilherme Del Lacro ou Guilherme Del Woke é bom. Acho que ambos. Pô, mas eu tenho medo de dar... Vamos lacraste nos comentários ou no Spotify e que nós vamos entender sua mensagem. Nós vamos levar a mal. Nós saberemos que você é nosso amigo. E você, JP, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Letterboxd, JP_Martins, nas redes sociais, Jumbo Paulo, também não tô usando tanto, mas pode seguir lá. Rude, onde as pessoas conseguem lhe encontrar? @Rudilonia nas redes sociais em que eu estiver presente. Você testa. Chega na rede social, bota @Rudilonia. Se não achar, eu não estarei. Pergunta assim, Rudilonia, tá usando? Você responde. Pois é. E Rudilonia no Letterboxd.
também. Joia. Siga lá. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @HQ Sem Roteiro. No Instagram, no Sky, no TikTok. E quem quiser dar aquela forcinha financeira, aquele apoio financeiro pra gente, chega lá no apoia.se/podcastnicolas. Com qualquer valor que você quiser apoiar a gente, de R$1 até 1 bilhão, nós estaremos aceitando, viu? Walter Salles, por favor. Enfim, é isso. Tamo junto. Valeu. Valeu. Falou! Até a próxima temporada, gente. Falou, Tchau. Tchau.